Fala galera cartoleira, tudo bem com vocês? Tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal, lá do grupo do Gordo Rosa. Galera, eu tô muito contente que um dos meus 3 times bateu a meta de 150 cartoletas na segunda rodada. Tá aí, ó, meu terceiro time, 152 cartoletas. Que maravilha, hein? Foi o time que também melhor pontuou, certo? 83,94. Ele teve uma valorização de 25,64 cartoletas e subiu a pontuação em 0,79 da última rodada para essa, né? Melhor na pontuação foi bem pequena, mas o objetivo foi as cartoletas, certo? Esse time aqui, para comemorar que ter chegado em primeiro lugar entre os 3, esse time na terceira rodada, nós vamos ter o vídeo da live e vocês vão me ajudar a montar o time para a terceira rodada, beleza? Mas aquela coisa, né? Focado, pontuação, tal. A gente vai conversar na live como é que vai ser as nossas estratégias para esse time. Se ele vai focar totalmente em pontuação, totalmente em valorização, ou se vai fazer uma mescla aí, né? Pegar meio time para valorizar, meio time para pontuar, certo? Mas aí a gente decide na live, ok? Outro tópico importante aqui, até o momento os mais escalados, Keno, Edu Dracena e Marcos Rocha, né? O time do Palmeiras vai enfrentar a Chapecoense, né? O pessoal que está já escalando aí nas primeiras horas, né? Já está colocando aí favoritismo para a defesa do Palmeiras, né? Um lateral, um zagueiro, e com fé que o Keno vai brilhar novamente aí contra a Chapecoense, né? A defesa da Chapecoense, ela é muito aberta, então o Keno pode chegar ali na sua mandinga ali, driblando 2, 3, empurrar um golzinho ou fazer algumas assistências, certo? Mais um parâmetro necessário. Nós vamos mudar aqui a tela para o outro navegador. No caso é o Firefox, né? Deixa eu ver aqui na ferramenta de edição, que só altera na edição, né? Então vamos lá. Opa! Abandonou, não pode abandonar. Que isso? Né? Tá aí o meu segundo time, né? Que é o Paletras Academia. Tem um aviso importante. O Lucas Veríssimo está indisponível porque o Santos e o Vasco vai ser adiado para julho. Então não escalem ninguém do Santos nem do Vasco, certo? Aqui está o meu time conforme a segunda rodada ainda. Eu não alterei para deixar esse recado importante para vocês, certo? Assim que eu alterar aqui, esse time aqui vai ser ou o time bons e baratos, né? Ou eu vou colocar meu time oficial aqui temporariamente, certo? Isso eu vou decidir durante a semana, certo? Importante dizer também, é o time que menos pontuou aqui, ó, 60,44 cartoletas, mas valorizou 20,01 cartoletas, quase chegando na meta aí, ó, de 150 cartoletas. Na próxima rodada a gente consegue ultrapassar 150 cartoletas, beleza? Então vamos para o próximo navegador aqui, né? Lembrando que vai ter live, gente. Essa semana eu quero ter a live com vocês, certo? Tem que ter a live, não pode deixar de ter a live. Então vamos lá, cadê o outro navegador? Google Chrome. Aê, o Paletras FC. Meu time aí, né? Ele subiu de pontuação apenas 0,25 da outra rodada. Foi para 67,54 e valorizou 19,11 cartoletas. Também chegou perto da meta, né, de 150 cartoletas. Mas foi o que menos valorizou, novamente, né? Mas na terceira rodada o time vai conseguir ultrapassar 150 cartoletas. E a ideia é manter, né, galera? Sempre ali
valorizando, pontuando, né? Esse aqui é o time principal, certo? Bom, hoje eu vim dar também dicas estatísticas, tá? Mas antes de dar as dicas estatísticas, eu vou explicar perto do final do vídeo. Nós vamos fazer a análise da rodada 3, certo? Sem o embate, obviamente, de Santos e Vasco, que já está adiado, certo? Então vamos aqui para o navegador e mudar para a tabela, ok? A tabela do Brasileirão. Mudando de aba. Vamos lá, primeiro jogo da rodada, sábado, às 16 horas no Engenhão. Botafogo e Grêmio. Gente, Botafogo e Grêmio. O Botafogo deu uma surpreendida, conseguiu empatar nos acréscimos, né? Na última rodada. Foi um jogo bem difícil ali contra o Sport, né? O Sport acabou fazendo o golzinho lá de fora da área aos 40 do segundo tempo, né? Surpreendendo ali a defesa do Botafogo. E o Botafogo não desistiu, correu atrás até o último segundo e conseguiu empatar, né? Mérito aí pro desenvolvimento que o Valentim está dando no time. Mesmo com as peças, né? Que ao meu ver não são tão brilhantes, mas eles estão se esforçando, eles estão buscando ganhar força na equipe, né? A força do treinador para sobressair da situação ruim. O Botafogo está em 14º e o Grêmio também não está numa situação boa, né, gente? Ele subiu para 7º, né? Ele estava antes na tabela um pouco mais alto, né? Mas na segunda-feira acabou a rodada e ele passou a configurar em sétimo lugar, na 7ª posição, certo? Pelo que eu analisei dos embates, né, eu nem estou falando de Libertadores, nem estou falando de Copa do Brasil, certo? Agora focando no brasileiro. O Grêmio pode ter embate aí no meio da semana, é o que deve acontecer. Por exemplo, com o Palmeiras vai enfrentar o Boca Juniors, não sei se é hoje ou se é amanhã, agora no meio da semana vai enfrentar o Boca Juniors, certo? O Grêmio provavelmente tem nessa rodada também algum confronto na Libertadores. O Botafogo, né, eu não sei, acho que a Copa do Brasil é só semana que vem. Então o Botafogo está mais tranquilo, né? Não lembro se tem Sul-Americana essa semana também. Não terminei de analisar toda a tabela de jogos internacionais. Mas vamos focar aqui no favoritismo do próprio Campeonato Brasileiro, né? Por se tratar em casa, o Botafogo ele precisa trazer um bom resultado, né? O Valentim vai impulsionar a equipe para buscar a primeira vitória, né? Já está aí com 2 empates, né? 2 pontos. Isso. 2 empates. E em casa é necessário ganhar, certo? Para você manter uma média boa de aproveitamento, o ideal é você ganhar em casa e empatar fora, né? Como ele empatou, ele está ali configurando perto da zona da degola, da zona do rebaixamento. Então existe essa motivação a mais para o Botafogo. O Grêmio, como o Renato Gaúcho no ano passado demonstrou um interesse muito mínimo para o Campeonato Brasileiro, a gente tem que tomar muito cuidado a figurar posições do Grêmio no nosso time. Não que não seja bom, cara, o Everton jogou bem, né, o Bruno Cortez jogou bem, o Groi jogou bem, apesar de não ter pontuado tão bem assim. Então, existem exceções, as peças que se sobressaem. O Jeromel ele jogou o primeiro jogo dele, ele não tinha jogado na primeira rodada, então também tem que tomar cuidado com isso. Se você ainda está precisando valorizar, sempre escale jogadores que tenham uma média um pouco mais alta e com um valor mais baixo possível.
eu sei que nessa segunda rodada, da segunda para a terceira, não tem muitos jogadores que configuram nessa ideia. Quem está com uma média alta, está com um valor muito alto também. São muito poucos aqueles que estavam custando muito barato, lá uma, duas, três cartoletas. Nas duas primeiras rodadas deram uma valorizada e agora estão ali entre 13, 14, 15 cartoletas. Só que a média precisaria estar também ali entre 13, 14 e 15, né, para conseguir valorizar bem. E exatamente as dicas estatísticas que eu quero passar para vocês depois, que eu fiz uma análise numérica, né, de vários jogadores, né, e montei um time prévio, né, no 5-3-2. Por que 5-3-2? Atacantes só tinham dois que configuravam bem nessa ideia. Somente dois. Não tinham outros que tinham uma média aceitável ou que tinham um valor condizente à média, né? Então, a terceira rodada dela é muito complicada por causa disso. E também eu só achei 3 meias nessa configuração. Por isso que o esquema ficou 5-3-2, pela necessidade. Eu só tenho achado 3 meias e 2 atacantes nessa configuração de valorização estatística, certo? Já nas outras posições laterais tem mais e zagueiros tem mais. Então foi tranquilo em relação a isso. E o goleiro e o técnico eu vou explicar na hora, certo? Hoje eu não vou dar aquela indicação isolada. Vocês vão valorizar com X, Y, Z. Não. É somente estatisticamente falando. O time de valorização vai ser outro vídeo. Então vamos voltar aí para os embates, né? O próximo embate é Atlético e Corinthians. Atlético e Corinthians. Bom, aqui também existe uma grande dúvida, né? Porque o Corinthians já é o líder isolado, né, do campeonato, com 100% de aproveitamento, o único time com 100%. E o Atlético Mineiro, né, ele apenas está com 3 pontos. Né? Ele perdeu um jogo e ganhou outro. Né? Então, está numa situação realmente mediana. Certo? Óbvio, o último jogo, o Ricardo Oliveira pontuou super bem, valorizou super bem. Né? Do outro lado, o Rodriguinho valorizou muito, porque pontuou muito bem. Né? Ele teria que pontuar bem para conseguir valorizar, e acabou acontecendo exatamente isso. Né? Ele pontuou super bem. Tem outras posições ali. Né? Não que eu indique essas peças específicas para vocês hoje. Né? Porque a estatística dos dois são bem diferentes. O valor do Rodriguinho está lá beirando os 30 pontos de cartoleta. Então, não indico o Rodriguinho essa rodada para ninguém, porque ele vai desvalorizar. Né? Você vai perder algumas cartoletas aí. Eu falo algumas, por exemplo, de 2 a 5 cartoletas você vai perder só no Rodriguinho, mesmo ele pontuando a mesma pontuação que ele fez. Então ele está super valorizado. Ok? Próximo encontro, Paraná e Sport. Briga de foice, hein? O pessoal ali debaixo da tabela. Né? O Sport em 17º e o Paraná em 20º. Meu, eu não sei como indicar qual que é o favorito aqui. Eu vejo aí que é uma oportunidade aí para um dos dois pegar o elevador e sair da zona da degola. Certo? Oportunidade igual, 50% a 50%. Então, não vejo favoritismo. Okay? Vamos para o próximo encontro de imediato. Bahia e Atlético Paranaense. Apesar do jogo ser na Fonte Nova e o Bahia ter ganhado do Santos lá nos acréscimos, o futebol do Bahia ele não está tão coeso quanto estava no passado. Né? Ele estava mais incidente, né? Com mais roubadas de bola. Né? Não que não tenha roubadas de bola esse ano ainda. Existem. Só que algumas peças saíram. O René Júnior foi para o Corinthians. Né? E a estrutura mudou um pouco do time. Então, até eles conseguirem fazer a junção, se adaptar com essa nova configuração, deve demorar algumas rodadas. Eu gosto muito de ver o futebol do Bahia.
é empolgante. Eu gostei de ver o jogo do Bahia e Santos, certo? Foi surpreendente, inclusive. Só que o Atlético Paranaense, ele é o vice-líder do campeonato atualmente, certo? Obviamente, devido ao saldo de gols, ele tem saldo 4 de gols, né? Mas é onde fez por merecer, né? Ele tem 5 gols pró e 1 contra, né? Um empate e uma vitória. Então, nesse caso, eu vejo um certo favoritismo para o Atlético Paranaense mesmo jogando fora. Tá, mas cuidado. Sempre vá com cautela quando o favoritismo ele é pequeno. Vá com cautela e faça suas escolhas aí baseada na sua experiência, no seu feeling, tá? Se você já pensa em pontuar, tá? Que o time para pontuar e o time para valorizar a gente vai fazer em outro vídeo, ok? Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo. Tem um amigo meu que desculpa, gente, é piada interna, mas fala que é o jogo das Marias, né? É o jogo das meninas, né? Tricolor contra tricolor. Eu não concordo muito com isso, mas tem um fundo de graça nessa situação, né? O jogo vai ser lá no Maracanã. O Fluminense precisa, né, mostrar resultado, tá configurando na parte mediana da tabela, né, e o São Paulo está ali em 6º lugar. Então, fazendo as comparações diretas, apenas pelo Campeonato Brasileiro, sem as influências externas, que obviamente a gente vai considerá-las nos próximos vídeos, somente fazendo essa análise seca, o São Paulo deveria ser favorito. Só que o futebol do São Paulo ainda está muito inconstante. E do Fluminense também não é muito diferente, né? Apesar de ter mostrado serviço, né? O meio de campo ter roubado algumas bolas, né? A defesa ter tirado várias bolas interessantes, mas mesmo assim não está configurando bem. Está ali, né? Com 3 pontos. Perdeu um jogo e ganhou outro jogo. Então está mediano, certo? Fazendo análise seca aí. Próximo embate, Ceará e Flamengo. Gente, eu assisti o jogo do Ceará na segunda rodada. Os caras são aguerridos. Não dá pra falar que não são. Só que o nível técnico ainda é muito baixo, né? Então, qualquer time que jogar contra Paraná, contra Sport, contra Ceará, vai obter já de cara um leve favoritismo. E o Flamengo, né, mantém esse leve favoritismo porque o Flamengo, né, o Diego e Everton Ribeiro, eles estão numa má fase gigante, né, tanto é que foram sacados aí do último jogo oficial, certo? E com isso, eles até jogaram um pouquinho melhor que no jogo da Libertadores, mas pouca coisa, né? Eu acho que o primeiro gol do Flamengo na segunda rodada, do Henrique Dourado, foi um lance, foi aquele um pouco de sorte, um pouco de posicionamento mesmo do próprio Henrique Dourado, que a bola acabou sobrando para ele e óbvio, ele chegou e empurrou para dentro. É obrigação dele de fazer isso, né? Mas eu acho que ele foi uma bobeada muito grande da zaga, né, que estava enfrentando o Flamengo. Já o segundo gol é pênalti. E Henrique Dourado batendo pênalti, né, galera? É gol, é caixa, né? Os goleiros eles ficam perdidos na frente do Henrique Dourado. Então, uma fatalidade, o Jori, revendo o lance, né, pela internet, realmente você vê o Jori pegando, né, a perna do atacante. Não lembro se era o próprio Henrique Dourado, mas pegou na perna do atacante e fez o pênalti. A primeiro momento eu não achei que fosse, mas aconteceu o pênalti, né? Uma fatalidade aí. E o cara no time, o cara empurra pra rede mesmo. Não tem perdão. Ele vai lá e mete a ceifada. Certo? Ô saudade no Palmeiras, hein? O único pênalti que ele perdeu foi no Palmeiras, né? Mas vamos lá. Palmeiras e Chapecoense. O meu time aí, né, considerado o favoritaço da rodada, a barbada da rodada, né?
Todo mundo aí tá apostando aí os mais escalados no Palmeiras. Ano passado, o primeiro jogo contra a Chapecoense foi lá, né, e a gente perdeu de 1-0 ou foi 2-0. A gente foi lá e perdeu. Esse ano, a Chapecoense também não está se mostrando muito técnica, muito forte, né? Mas o favoritismo é do Palmeiras, porque joga em casa, né? E que, com o apoio total da torcida ali, eu acho que é um favoritismo de mediano a alto. Cuidado aí para vocês verem quem vocês vão apostar para pontuar ou apostar para valorizar. Mas existem opções boas aí do Palmeiras, né? A gente vai conversando no grupo e nos próximos vídeos aí as opções do Verdão. Próximo embate, Inter e Cruzeiro. Jesus, cara. Não é porque eu tenho um retrospecto bastante negativo com esses dois times, apesar do Palmeiras ter ganhado do Inter na outra rodada, né? É questão de gosto mesmo. Eu não gosto dos dois times. Não gosto do estilo de jogo dos dois times. Não gosto do porte que os dois times têm em campo. Eu acho o Cruzeiro muito retranqueiro, ainda mais jogando fora, precisando, né, reagir na tabela, porque ele é o vice-lanterna, né? Perdeu as duas partidas, não fez nenhum gol, só levou gol, entendeu? Então ele ofensivamente está inócuo, está inexistente, está parecendo o Atlético Goianiense no começo do ano passado, não fazia gol nenhum, né? Quando fazia na terceira, quarta ou quinta rodada. Mas vamos ver aí se o Cruzeiro reage. Devido à má fase do Cruzeiro, né, o Inter seria favorito, né? Tanto porque o Inter está em 10º lugar, está ali mediano, ganhou uma e perdeu uma, né? Está na situação mediana. Então, no confronto seco, direto, atualmente eu vejo o favoritismo do Inter, né, jogando no Beira-Rio, né, e com uma estrutura motivacional melhor, por já estar um pouco mais em cima da tabela, certo? Não estou lembrando aqui, ressalto, os combates na Sul-Americana, na Libertadores, nem na Copa do Brasil, tanto porque o Inter foi desclassificado, né, da Copa do Brasil, então já é uma competição a menos. O Cruzeiro, se eu não me engano, ainda está na Copa do Brasil, mas acho que a Copa do Brasil é só semana que vem. E Cruzeiro está na Libertadores? Está. Então a gente tem que tomar muito cuidado, passando essa rodada do meio de semana, que está acontecendo hoje, amanhã e quinta, né, aí depois entre quinta e sábado, a gente analisar aí se vai ter desfalque, se não vai, né, para a gente ter uma direção de montar melhor os times, certo? Próximo embate, América Mineiro e Vitória. Também é um encontro um tanto diferente. Pela posição da tabela, pura e simplesmente, o Vitória está em 15º e o América Mineiro está em 8º, né? Por esse motivo, o favoritismo deveria ir para o América. Mas o Vitória fora de casa costuma ser chato, né? Então a gente tem que também, com muita cautela, escolher jogadores ou do América ou do Vitória aí para pontuar bem ou, né, valorizar bem. Então esse é o último embate, porque o Santos e Vasco ele está agendado para julho. Então esqueçam aqui Santos e Vasco, beleza? Então nós temos aí a análise já da rodada, mais simplificada, mais seca, certo? E agora, no final do vídeo, o vídeo já está bastante longo já, mas vamos encerrar com as dicas estatísticas, explicando mais ou menos como é que tá as dicas estatísticas. É o seguinte, deixa eu mudar aqui para outra aba do navegador. Eu já montei previamente o time aqui, certo? Dessas dicas estatísticas. Eu fui fazendo cálculos comparativos do ano passado e desse ano, certo? Em relação à pontuação mesmo.
ok? Por exemplo, quem pontuou, por exemplo, 15 pontos, precisou fazer quanto na terceira rodada para valorizar, né? Para ter esse ponto da valorização em mente. Óbvio que vai depender se o jogador fizer boa pontuação ou não. Então, exatamente por isso, a pontuação mínima necessária, ela está mais próxima de zero possível desses jogadores aí. Então, se eles fizerem muita pouca coisa, ou seja, só eles não zerarem e não negativarem, eles fizerem um ponto e meio, 2 pontos, eles já vão valorizar legal. Imagina se fizer gol, se der assistência, né? Dando um destaque aí, né? O goleiro do Sport, né? O Maílson, ele fez uma assistência ontem, né? Ele fez o lançamento pro jovem que fez o gol lá do Sport. Ele arrancou ali, lançou a bola para o meio de campo, o rapaz arrancou, chegou na área, cortou para dentro e enfiou no canto. Então, 5 pontos de assistência foi para o goleiro. É raro de acontecer, mas tá aí, acontece, né? Ressaltando essa ideia aí. Então, gente, voltando, dicas estatísticas. Desculpa, gente, eu vou cortar aqui o volume do telefone. Propaganda de banco, gente. Misericórdia. Eu não gosto de desligar assim, mas perdão aí. Ligam sempre de tarde esse pessoal de banco, né? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui o goleiro Santos, né? O goleiro Santos, ele tá com um preço baixo, né? Fez uma pontuação muito boa na outra rodada e tem uma média muito razoável, né? Se você faz o cálculo devido comparativo ao ano passado, quem tinha um preço ali entre 5 e 7 cartoletas e tinha uma média próxima de 5 pontos, 6 pontos, né? Valorizou. Então, é por estatística que eu estou fazendo essa indicação. Não é nem pelo embate em si, porque é um jogo difícil, né? Apesar que o Atlético Paranaense ele é favorito, né? Em cima do Bahia, ao meu ver, na análise que a gente acabou de fazer, certo? Próximo, Lisieiro. Lisieiro, ele vai valer igual à segunda rodada. Então, é interessante você ter o mesmo parâmetro da segunda rodada. Aqueles que têm a média igual à última pontuação, né? Ou estão com a última pontuação zerada e tem uma média registrada, certo? Por exemplo, aqui o Bruno Alves, ó, ele não jogou a última, né? Jogou só na primeira rodada, mas ele fez 12,20 pontos na primeira rodada, né? Como ele está barato e tem uma média alta, ele vai valorizar. Então, um dos segredos, né? Apesar de quem já jogou 2 partidas, é como acabei de explicar aqui, para o Santos, né? Do goleiro do Atlético Paranaense, é quem só tem um jogo ainda, né? Deve valer a valorização da segunda rodada. Então, a maioria dos cartoleiros aí, que nós vamos ver as dicas durante as semanas também, conversar nos grupos, é pegar jogadores que tem apenas um jogo. Focar nesses jogadores o máximo possível e verificar se eles estão bons para valorizar ou não. No caso do Lisieiro, ele está muito bom para valorizar, porque o preço dele ainda está muito baixo, né? E a média dele está alta. Com essa configuração aqui, e ao exemplo do ano passado, vai valorizar. Outro exemplo aqui é o Sid Clay, né? Que eu separei aqui pra gente. Sid Clay, ele tem um preço mediano já, né? 15 cartoletas. Porém,
a média dele está próxima de 15. Foi o que eu estava explicando ali um pouco antes. Porque ele pontuou extremamente bem na segunda rodada. Fez 24 pontos. Certo? E esses 12,75 de média aqui está muito próximo do preço da cartoleta dele. O que indica que ele tem uma grande tendência de valorização. Certo? O Thiago Alves é outro que só teve um jogo. No caso aqui ele jogou o último, não jogou a primeira rodada. Né? 8,50. Tá vendo aqui, ó? Mesmo caso do Lisieiro. 8,20, 8,50, preço próximo de 5. Tem uma grande tendência de valorização. Certo? Aqui o Edu Dracena, né, é um dos zagueiros que tem menor tendência de valorizar. Mas segue a mesma ideia. Ele está com preço um pouco mais alto que o Thiago Alves e que o Lisieiro. Porém, né, ele não está com uma média boa ainda. Mas está muito próxima do preço dele. Que é a regra para quem jogou duas cartoletas ou duas rodadas também. Então, a tendência dele é valorizar menos, mas ainda assim é de valorizar. Certo? Aqui a outra regra também na valorização da terceira rodada é quem jogou a primeira rodada e não jogou a segunda, que é o caso do Bruno Alves. Certo? Ele está com a média muito próxima, né, da cartoleta, ou seja, ainda está acima. Com certeza esse cara vai valorizar. Escuta o que eu estou dizendo. Certo? Então esse time aqui, ele está estatisticamente, segundo os resultados da terceira rodada do ano passado, propensos a valorizar. A não ser que o Cartola nos surpreenda de novo e tenha mudado o algoritmo novamente. Sempre existe essa hipótese. Mas segundo os resultados do ano passado, esse time aqui tem uma grande tendência de valorização. O Gabriel aqui eu coloquei ele de capitão pelo seguinte motivo. É um dos poucos que valorizaram, né, nessa última rodada, né, e está com preço, entre aspas, acessível, né, e tem uma pontuação alta. E vai valer a mesma regra da segunda rodada. Ou seja, se ele fizer entre 0 e 2, ele já vai valorizar. Né? E o Gabriel é um cara que procura roubar a bola, né? Procura o jogo, procura participar de ataque. É um cara muito participativo. Vocês podem ver aqui, ó 3 roubadas de bola no primeiro jogo dele e ele fez o gol. Né? Vou tomar cuidado aqui para esse número de faltas não aumentar muito. Então, vamos contar aí com as roubadas de bola do Corinthians. Também porque o Galo, o estilo de jogo do Galo favorece o oponente a roubar a bola. Por isso que eu estou pensando em deixar o Gabriel de capitão. Posso mudar de ideia ainda, mas a ideia inicial foi essa. Certo? Próximo valor estatístico aqui é Guilherme. Também a mesma situação, só fez um jogo, né? Tá com a média um pouco mais baixa que os outros, mas está com um valor razoável, né? Então segue esse parâmetro de valorização. Repete-se aqui também no Petros, somente um jogo, a média é igual à última pontuação, né? O valor também próximo aí possível. Ricardo Oliveira, que foi a grata surpresa da segunda rodada, certo? Que ainda está muito barato, 7,65 apenas, né? E tem uma média de 6,60. Ele fez menos 1 na primeira rodada, com 14,20 deu uma média de 6,60. Então, por estar barato, a média está muito próxima do seu valor em cartoletas, ele tem uma boa tendência de valorização. Certo? E o outro jogador aqui, o atacante do Verdão, o Borja, mesmo parâmetro dos outros aqui que só tem uma rodada, né, 7,40, está com preço um pouco salgado já, mas foi dos parâmetros dos atacantes os únicos dois que se encaixavam nesse parâmetro.
certo? De valorização. Aqui, a dica para o técnico é escolher entre os mais baratos, não aquele que tem uma chance de pontuar melhor, porque a pontuação de técnico não supera normalmente 8, 9, 10 pontos, né? Quem tem um valor muito acima disso, né, de 6, 7 cartoletas para cima, não tem uma tendência de valorização pontuando abaixo de 7 pontos. Então é por isso que eu escolhi um técnico barato, né, abaixo de 9 cartoletas, né, que tem uma média até então perto da última pontuação que ele fez, né. Existem outras opções? Sim, vão existir outras opções. As análises aí mais completas nós vamos ver nos outros vídeos, tá? A primeiro momento eu fiz uma comparação com a Aguirre, o Barbieri, o Renato Gaúcho, o Valentim e o técnico do Atlético Paranaense. Dentre esses 5, o que menos precisa pontuar para valorizar é o Alberto Valentim, tá? Então, devido a esses cálculos, por isso que eu coloquei aqui previamente o Alberto Valentim, tá? Então, o time estatístico é esse, tá? Se vocês botam fé aí nos valores estatísticos do ano passado, vocês podem copiar esse time aí, né, valendo apenas 112 cartoletas. Eu acho que a imensa maioria dos cartoleiros tem esse valor já, né, os que começaram na primeira rodada, participaram nas 2 primeiras rodadas, tem esse valor aí. Se você não tem esse valor, nós vamos montar um time bons e baratos abaixo de 100 cartoletas, certo? Para quem precisa ter esse limite de cartoletas, e também um time de valorização, certo? Nós vamos fazer essa montagem aí. Então, por enquanto é só, né, galera? Falei, resumindo, falei da pontuação dos times, né? Fiz a análise da rodada 3, passei as dicas estatísticas e falei dos mais escalados até o momento para essa rodada no Cartola, ok? Desejo a todos aí um bom início de semana no Cartola, né, que já é terça-feira, certo? Vamos mitar aí e vamos conversando aí durante a semana, assistindo os jogos de meio de semana, para montar aí os nossos times da forma mais adequada possível. Beleza? Então aquele abraço, valeu e fui!